Para onde vamos após a morte? Ou a pergunta ainda mais importante, o que determina o nosso destino eterno? Hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação. O conteúdo do vídeo ele foi extraído do livro Depois do Fim, de Esdras Savioli. Se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link na descrição. E eu ainda vou te pedir para se inscrever no canal caso ainda não é inscrito, para você poder receber mais conteúdos que vão te ajudar a crescer em fé e conhecimento. Deixe o seu like e compartilha. Vamos abençoar? É um pensamento comum imaginar que pessoas boas vão para o céu e que pessoas más vão para o inferno. Isso até parece fazer um sentido, mas já parou para pensar como isso funcionaria na prática? Que nível de bondade me levaria para o céu e que nível de maldade me levaria para o inferno? A Bíblia diz que é preciso praticar o bem e revela as terríveis consequências da prática do mal. Porém, ensina que não são as nossas ações que determinam o nosso destino eterno. Por melhores que sejam as nossas atitudes, não existe salvação por conta delas. E para que entendamos melhor por que disso, é preciso falar sobre o antagonismo existente entre a vida e a morte. O Deus eterno é a fonte da própria existência e naturalmente fonte de vida. Ele nos criou como seres essencialmente espirituais. O primeiro casal criado por Deus foi o Adão e Eva, e eles desfrutavam de uma plena comunhão com Deus, lá no Éden. Deus deixou bem claro ao homem que para não experimentar a morte, era preciso permanecer em sua bondade por meio da obediência. Mas, no entanto, no exercício da sua individualidade, o homem decidiu ser independente de Deus. O resultado natural e imediato foi a morte espiritual. E aí, como a consequência, a morte física. A morte existe porque o homem pecou, separou-se de Deus e abandonou a única fonte de vida a partir da queda. Por a nossa descendência ser de Adão, nós nascemos maus, pecadores e carentes de redenção. O homem está morto espiritualmente e qualquer esforço para se aproximar de Deus, nem que seja pela religião, ela não resolverá o problema. Não há nada que o ser humano possa fazer para mudar isso, nem por si mesmo, nem pelos outros. Nenhum pagamento de promessa ou sacrifício pode reverter a sua morte espiritual. E para que houvesse qualquer possibilidade de reconciliação entre Deus e os homens, era necessário que a intenção, a ação e a provisão, ela partisse do próprio Deus. E a melhor notícia que o mundo já recebeu é que sim, Deus agiu em favor do homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E de acordo com a Bíblia, a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Jesus Cristo, o Deus Filho que se fez carne e habitou entre nós. Sim, quando falamos em Jesus Cristo, não estamos nos referindo simplesmente a alguém bom, sábio e influente, que veio muitos anos atrás. Nós estamos falando do próprio Deus, que assumiu a natureza humana. E sendo Deus, Jesus, ele se fez homem. E em tudo foi semelhante a nós, com exceção do pecado. Em sua perfeita natureza humana, Jesus ele vivenciou sentimentos, emoções e vontades humanas. Ele ficou cansado, ele teve fome, ele foi sujeito à dor e à angústia e morte, e uma vez que a morte é uma consequência do pecado. E Jesus, ele não tinha pecado. A sua morte foi substitutiva. Ou seja, Jesus, ele tomou o nosso lugar e carregou os nossos pecados na cruz. A injustiça feita a ele tornou-se a nossa justiça. E da mesma forma que Adão era o representante da humanidade quando pecou, Jesus Cristo, ele nos representou diante do Pai quando ofertou a sua vida em nosso favor. Além disso, a natureza divina de Cristo, apesar de imortal, ela teve um papel essencial na redenção, pois proporcionou um único e
e eterno sacrifício, pela possibilidade de redenção a todos os seres humanos, mesmo aqueles que já haviam morrido havia muito tempo, como Adão, Abraão e Moisés, e aqueles que nem sequer haviam nascido, como eu e você. Jesus, ele é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, e o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Jesus também foi o único que viveu sem pecado e, tendo morrido sem culpa, ressuscitou fisicamente dentre os mortos, e depois ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai, e retornará no futuro para julgar a humanidade e estabelecer o seu reino. Todo o plano da salvação já foi preparado por Deus desde a eternidade. Além de prover o sacrifício, Deus também revelou a maldade que há em nós e nos deu a fé necessária para crer em Jesus e de receber o seu perdão. É por essa razão que não somos salvos pelo que fazemos, pelo que Cristo fez por nós. Tudo vem dele. Somos salvos pela sua graça por meio da fé. O seu sangue derramado na cruz mostrou o alto preço pago pela nossa vida. O nosso papel é simplesmente entregar a Cristo o que foi comprado por Ele. E para fazer essa entrega e receber a salvação eterna, é preciso confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, mesmo que possa parecer que é algum mérito humano nessa condição, ela é fruto de uma convicção interior, proporcionada pela ação do próprio Deus, que é o Espírito Santo, quem nos conduz ao arrependimento. E esse é um novo nascimento, o início de uma nova vida. É quando Deus, na pessoa do Espírito Santo, passa a habitar em nosso interior. E aí, nesse exato momento, acontece algo maravilhoso. Tornamo-nos filhos de Deus e todos os nossos pecados são perdoados, dos mais antigos aos mais recentes, dos mais simples até os mais graves. Já não há culpa ou condenação que paira entre nós, pois somos libertos pelo precioso sangue de Jesus e não somos mais escravos do pecado. O perdão de Deus inclui até mesmo os pecados que ainda iremos cometer, mas contudo isso não deve ser entendido como uma licença para pecar. Muito pelo contrário, porque os nossos olhos eles foram abertos e o pecado se tornou algo ainda mais grave. Infelizmente, a verdade é que mesmo após a conversão, não deixaremos de pecar. É preciso, porém, vencer a luta diária contra a vontade da nossa carne, que permanece inclinada ao pecado. Mesmo que o pecado ocorra, o Espírito Santo ele nos conduz ao arrependimento para confessar os meus pecados diante de Deus, que é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purifica de toda injustiça. Além da sua libertação, o novo nascimento, ele também representa o início da nossa vida eterna, pois ainda que venhamos a enfrentar a morte, temos a certeza da ressurreição. Assim estaremos com o Senhor para sempre e não há nada que possamos experimentar nessa vida, assim estaremos com o Senhor para sempre e não há nada que nós possamos experimentar em vida que se compare ao que nos aguarda na eternidade. Deus, em sua infinita sabedoria, nos livrou da condenação do inferno e nos preparou um lugar de descanso, alegria e prazer eterno. E aqui ficamos com mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado e tenha compreendido o plano do Senhor para que nós possamos ter a salvação eterna. E se você hoje decidiu por aceitar o Senhor como seu Salvador e se arrepender dos seus pecados, entregue, coloque diante do Senhor a sua vida, o seu coração, e Ele tudo mais o fará.